Oi, gurias, mais um vídeo aí. Então, eu percebi que tem algumas pessoas que estão querendo escutar uma história que eu disse que ia falar, que é um pouquinho assim assombrosa. Então, vamos lá. Ó, tomei banho, lavei o cabelo, sequei, passei um pouquinho a chapinha, me arrumei só pra vocês, gurias. Até botei a colarzinha aqui da mãe do Bob. Ela é meio comprida, a gargantilha. Vamos fazer gargantilha. Então, tudo começou, é o seguinte, eu vou contar pra vocês mais ou menos o que o pai contava pra nós, tá? Isso aconteceu com a família dele, com o pai e com a mãe. A mãe verdadeira, não a madrasta. Tá, lá nos 1900 e antigamente, o meu avô tinha tipo assim, ele plantava cana de açúcar. E aí eles moravam numa casinha simples assim, né? O que ele me contava, o pai. E eu não sei se tinha muito... Eu sei que meu avô teve 7 filhos, tá? Aí eu não sei se os filhos estavam em casa ou não. E tudo bem. E era um lugar bem afastado. Só tinha uma entrada, assim, no rancho, né? E aí, tá, meu avô tava lá capinando. E aí, do nada, começou a entrar. De certo, tinha porteira, alguma coisa assim, né? E começou um senhor a entrar naquele local, né? E o meu avô cumprimentou ele, perguntou o que ele poderia, né, assim, ajudar ele, alguma coisa assim. E daí o velho disse que estava com sede e pediu água. Daí o avô caminhou com ele até a casa e a minha avó deu água para ele. Eu fico assim imaginando na minha cabeça como é que era, né? Certo? Tirava água do poço, né? E deu água pro homem e eu acredito que deu comida também. Eu não sei, eles não falaram isso, mas eu fico pensando que eles deram comida pro velho. Daí, conversa vai, conversa vem, esse velho falou pro meu avô, pra ele se precaver, com comida, porque iria acontecer uma coisa muito séria lá pra eles, né? Então, que era pra ele se precaver de comida. E assim, como é que fala? Não é só comida, com outras coisas também, né? Eu não sei direito o que é, porque eu também era pequena, não me lembro muito bem de muitos detalhes. Aí eu sei que o vô, ele pediu alguma coisa e o vô foi buscar e o homem desapareceu. Só tinha uma entrada, o meu avô foi atrás, né, pra ver onde é que esse homem tava e não achou, então quer dizer, a vida, né, continuou. E eu não sei daí, no caso, se o meu avô se precaviu muito mesmo, mas naquele ano mesmo, todo o canavial dele pegou fogo, tudo. Ele perdeu tudo. E aí, então, eu não sei se essa história, como é que é essa história. Então, meu pai sempre fica dizendo, né, que o vô dizia que foi Deus, ou Jesus, alguma coisa assim, que apareceu lá para avisar ele, né? Mas eu acredito que ele deve ter se preparado com alguma coisa, porque para ele estar contando isso, né, e passar isso para a família, entendeu? Então, essa é uma história que o meu pai sempre contava para nós. E também tinha uma que, para ir para um bar, vamos supor, que o pessoal era tudo a cavalo, né, naquela época, era tudo a cavalo. Daí, então, ia muita gente, ia a cavalo para esse bar, e aí tinha uma porteira que eles tinham que passar, tipo uma pontezinha, uma coisa assim, e eles tinham, assim, meio receio de passar por ali, né. Aí, isso eu até nem gosto muito de contar, isso aqui foi uma coisa minha, assim, Eu sei que eles jogando nesse bar, eles apostaram pro bicho feio aquele, né, e aí... Eu não sei se aquele que perdeu, que apostou alguma coisa, que tava perdendo, apostava alguma coisa, e disse, né, sabe, aquele bicho ruim, e apareceu um buraco no meio do salão. Isso meu pai contando. Agora, eu não sei se é verdade ou não. Eu nem gosto muito de falar isso aí, porque eu não gosto de chamar coisa ruim, né? Mas, então, é essa história. Tá, agora eu vou contar a minha história. Sobrenatural. Isso foi na época que o meu pai faleceu. Então tá, vamos supor lá que eu tava com problema de coluna, não é supor, eu vou colocar assim mais ou menos, que eu vou começar a me lembrar contando pra vocês, tá? Eu tava com problema de coluna e tava indo pra Porto Alegre fazer esse tratamento, eu tomava corticoide na coluna.
E aí eu ia sozinha para Porto Alegre, e eu dormia na casa da minha tia uma noite e voltava no outro dia, né? Que era muito próximo o hospital onde eu ia, da casa dela. Aí, tá. Eu nem sabia que meu pai ia fazer uma cirurgia de vesícula. Eu não sabia. Que eu não sei se aconteceu com vocês em determinada fase da minha vida, assim, com filho pequeno, trabalhando, coisas assim. Então tu não tá, assim, participando muito da vida dos teus pais, né? Pelo menos eu não tava. E aí o pai tava pra ter essa cirurgia de vesícula. Só porque ele era cardíaco, né? Então, quando ele era adolescente, o médico falou pra ele e ele teve que aparecer lá pra se alistar, e o médico falou, não, tu não pode porque tu é cardíaco, tu tem uma cardiopatia congênita. Eu acho que eles faziam um teste tal. Vai pra casa muito devagar, porque eu não sei nem se vai chegar em casa, foi o que eles falaram pra ele. Aí, tá. E o pai tomava remédio pro coração, né, porque ele já tinha feito... ele tinha marca-passo no coração, que também teve um problema lá, então teve que fazer uma cirurgia do coração, abriu todo, você sabe como é que é, né? Aí o médico falou pra ele parar todas as medicações. E ele parou, né? Tomou, ele tomava bastante medicação, e aí ele faleceu. Ele foi pro hospital pra fazer cirurgia de vesícula e faleceu. Tá. Mas daí, no caso, voltando de Porto Alegre, à meia-noite, eu voltei sozinha da rodoviária, fui pra minha casa e cheguei em casa. Eu cheguei no quarto, quando eu cheguei no quarto, eu não acendi a luz nada, a luz do corredor sempre ficava acesa, então quer dizer, meu quarto era bem grande, eu cheguei assim, nem dava pra ver direito a cama, sabe, que tinha um guarda-roupa, a porta, daí tinha um banheiro. Eu cheguei mais ou menos assim, do lado do guarda-roupa, sem fazer barulho, bem quietinha, né? Porque eu tinha chego à meia-noite, meu marido já tava dormindo, os meninos também. E aí deu um barulhão, assim, um barulhão enorme. E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha um quadro de bailarina atrás da minha cama. Minha cama era redonda, então tinha um quadro de bailarina lá. E caiu aquele quadro, daí, claro, daí ele acordou, meu marido acordou, meu ex-marido. E aí... tá, a gente viu que tinha caído o quadro, não percebeu muito, daí eu fiz o que eu tinha que fazer, acho que eu tomei banho, eu não me lembro direito. Fui deitar. Lá pelas 2h pouca da manhã o telefone toca. Aí, daí o Carlos atendeu, né, e veio a triste notícia, meu pai tinha falecido. Assim, poxa vida, pra mim foi um baque, porque, né, claro que a gente sempre estava preparada que meu pai poderia falecer eventualmente, porque ele tinha esse problema e tal. Mas assim, foi um susto pra mim, porque eu não tive nem tempo de dar tchau pro meu pai, porque eu tinha ido pra Porto Alegre e ele tava nesse lance de fazer a cirurgia, que eu nem tinha muito conhecimento. Na noite anterior, a minha irmã e a minha mãe tinham ido lá levar pra ele frutas e um pijaminha novo. Aí a mãe tava lá no apartamento da minha irmã, que eu conseguia ver o apartamento da minha irmã do meu apartamento, assim, porque eram umas 2 ruas só. E aí, tá, daí, né, tudo aconteceu e o meu cunhado veio pra pegar o meu ex-marido pra ir lá no necrotério, pra arrumar as coisas, né, porque eu não tomei conhecimento de nada dessas coisas. E aí eu fui pra mãe, lá no caso, que a minha mãe tava no apartamento da minha irmã, daí foi aquela situação bem triste, né. Mas esse lance, tá, daí depois eu fui ver o quadro. E o quadro não arrebentou cordão nenhum. E não caiu o prego, nada, simplesmente o quadro caiu, sabe, era um aviso. E eu, antes disso, um tempo atrás, assim, sei lá, um mês antes, uma coisa assim, porque meu pai morreu em maio, e aí eu escrevia diário, eu tinha diário, e eu escrevi que eu vi que o meu pai não tinha muito tempo de vida, não. Eu olhei os pés dele, tava meio roxo, assim, sabe, e eu escrevi isso, sabe. E também aconteceu de outra pessoa também, que eu tive um sentimento muito estranho, foi uma amiga minha que faleceu, e ela era namorada do meu ex-marido. E alguma coisa assim, era pra mim ter ido. Isso é uma longa história, foi um acidente muito triste que aconteceu com 6 moças lá de Araranguá, e uma delas era minha amiga, ela era irmã de uma amiga, amicíssima minha, que ela assiste meus vídeos, e ela faleceu, e ela era namorada do meu ex-marido. É uma história longa, sabe? Não sei nem se vou contar uma hora dessas, quem sabe eu conto pra vocês. Mas
eu trabalhava no colégio, né? Eu era secretária numa escola à noite. E aí eu tinha algum tempinho, então eu olhava livros e tudo. E esse colégio era um colégio católico, de padres. E aí eu achei tipo uma poesia, sabe? De quando eu me for, papapá. Eu nem me lembro mais, porque já faz tantos anos que ela faleceu. E eu guardei essa mensagem, sabe? Eu guardei. E dentro do meu coração tava uma coisa tão esquisita, uma coisa tão esquisita. E quando essa menina sofreu um acidente, ela não lavava a cabeça quando estava menstruada. Daí ela disse assim, eu vou lavar meu cabelo mesmo estando menstruada, se eu morrer não quero nem saber. Foi isso que ela falou pra mim. E aconteceu dela falecer, infelizmente, né? E aí eu tirei os brinquinhos dela, quando ela tava lá no caixão, ela tava com um brinquinho azul, eu tirei os brinquinhos dela. Ela era muito chegada a nós, no caso, né? Naquela época. Foi muito triste, foi um acidente horrível. Mas eu tinha esses pressentimentos, entendeu? Assim, não sei, sempre tive isso. Sempre tive essas coisas comigo. Não de ter visto fantasma, não. Nunca vi fantasma. Mas teve isso. E teve outro. Ai, meu Deus, esse daí também foi bem trágico. A tia do meu ex-marido, no caso. Ela ia se formar. Então ela convidou a minha sogra e o meu sogro para ir na formatura dela. Só porque era um sábado, no caso, né? E eles, tipo assim, que esqueceram do acontecimento da formatura dela. Aí ela parou, apertou o interfone lá, indo, né? Ela assim, e aí, Suete, vamos? Tô te esperando. Aí a minha sogra assim, ai, meu Deus, eu me esqueci, não sei o que. Daí ela assim, fala com a Silvana, quem sabe a Silvana vai com vocês e tal, ou Silvana e o Carlos vão com vocês. Daí ela chamou no meu interfone, né? Isso minha sogra falou, né? Que ela tinha chamado ela, que ela tinha esquecido. Daí ela me chamou. E eu não tava me sentindo muito bem, eu não tava mesmo. Daí eu disse pra ela, não, infelizmente eu não vou poder ir e tal. Olha, acabou que eles tiveram um acidente na volta da formatura dela. A irmã da minha sogra, mais nova, muito linda, ela tava se formando em educação física. O marido dela, tava chovendo, e o marido dela passou pelo trilho do trem, ele não viu que o trem tava vindo, e o trem acabou, né? Esmagou ela, cortou ela em duas, e ele também, ele quase morreu. Foi um acidente muito triste, sabe? Ele deixou 2 meninas, eu inclusive ajudei assim a cuidar da mais velha, que hoje é uma advogada, já faz muitos anos que isso aconteceu. Então, são esses fatinhos assim que aconteceram comigo, meio sobrenaturais assim, sabe? Eu tenho coisa comigo, uns pensamentos meio esquisitos. Não é sempre também que acontece isso. Mas então, por enquanto é só. Eu gravei ontem uma história mais ou menos como eu tô falando pra vocês agora, mas ficou muito esquisito. Que eu tava rindo muito por causa que o Bob tá fazendo umas palhaçadas. Eu até vou botar uns pedacinhos ali do que eu gravei. Aí eu digo, eu não vou botar essas palhaçadas que o Bob tá fazendo. Eu tô rindo um monte e falar da morte do meu pai eu não posso, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho. Ai, tá abrindo aqui. Um pouquinho pra vocês como é que tava engraçado ele falando lá. Bom, então é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado da história. Vai ter mais histórias, vou contar pra vocês. Mas esse tipo de história não tem mais não. São só esses casos mesmo. Quero agradecer a Maria Rejane, a Luzia Fé, Fabiola Gomes, Tossegueta, Carolina Moreno, Márcia Mariano. Um beijo. A Márcia sempre faz bastante comentário, né, Márcia? Pra mim. A Eucelir Bernadette, Angel Laureano, Márcia Fernandes, o canal da Sara, uma menina que tá me assistindo. Beijo, Sara. A Ieda Maria, Márcia Fernandes, de Gravataí. Eu morei em Gravataí, no caso, perto de Gravataí, né? A Daniela Rodrigues também sempre comenta, né, Daniela? Um beijo. A Ivete Nascimento, a Rita, a gente tá sempre conversando, Solange Oliveira e a Cida Bonfim. Então tá, meninas, muito obrigada por assistir, adoro quando vocês fazem comentários pra mim, sou muito agradecida. Então, por enquanto é isso, e a gente vai se falando, tá bom? Um beijão pra todas e uma boa noite.